Ele escolheu reencarnar como um agricultor comum, mas Deus o deixou overpower. E depois de criar uma vila em uma floresta da morte, domesticar monstros poderosos e montar um exército de elfas, vampiras e anjas, um dos 4 generais demônios resolveu ir até a vila do nosso protagonista para conversar e negociar. O homem se apresentou como Bizel e o Hiraku se apresentou como prefeito dessa vila. E o nosso protagonista, já sabendo que ele vive no território do Rei Demônio, já foi lá e ofereceu 10% das colheitas anuais ao Rei Demônio se o cara o permitir viver em suas terras. No fim de toda a negociação, o Bizel foi embora e todas as garotas elogiaram o Hiraku por ele ter conseguido a proteção do Rei Demônio em troca de apenas 10% das colheitas, sendo que o normal é dar 50% ou até mesmo 60% de tudo. Já do lado dos demônios, bom, na verdade o Bizel ficou assustado com a quantidade de inimigos assustadores sendo comandados por um humano. Não só isso, mas ao ver um pano feito por uma das aranhas demoníacas que o antigo Lorde Demônio teve dificuldades para enfrentar, sendo usado como acompanhamento de um presente, acabou fazendo um dos generais demoníacos se demitir de tanto medo. No dia seguinte, o grande representante dos dragões, chamado Draine, foi até a vila do Hiraku para dar alguns presentes. E depois de provar a bebida que o Hiraku produz, o Draine quase abandonou seu castelo para tentar morar com o Hiraku. E depois de receber alguns visitantes, o Hiraku decidiu construir um lugar especial para receber pessoas de fora. Enquanto tudo era preparado, o Hiraku e todos da vila se esforçaram para encontrar a melhor maneira de receber os visitantes. Quando tudo ficou pronto, alguns novos visitantes de fora apareceram. E na hora que o Hiraku foi os atender, a vampira que assumiu o cargo de esposa do Hiraku, mas nem parece que eles são marido e mulher, assumiu o comando e no fim ela prendeu todos em uma sala grande de hóspedes e os deu apenas algumas verduras, pois eles não trouxeram nenhum tipo de presente igual todos os outros visitantes fizeram. Mesmo com esse tratamento de nível baixo, os homens da Vila Uivante ficaram felizes e começaram a contar seus objetivos vindo na Vila da Grande Árvore. Basicamente as coisas andam difíceis para eles, por isso eles decidiram tentar negociar as coisas que eles produzem com a Vila da Grande Árvore. No dia seguinte, o Hiraku realizou um negócio perfeito com a Vila Uivante. Basicamente, em troca de receber os utensílios que eles produzem, a Vila da Grande Árvore irá dar alimentos para eles. No fim, todos ficaram felizes. E como o dragão Draine não parava de vir até a Vila do Hiraku, o nosso protagonista aceitou a ajuda do dragão para carregar as coisas de uma vila para outra em troca de um simples barril de vinho. Após as trocas, o povo da Vila Uivante pediu para a Vila do Hiraku aceitar algumas pessoas que estavam em condições difíceis na sua vila. Em resposta, o nosso protagonista, já sabendo que provavelmente umas 20 mulheres iriam ser enviadas para sua vila, foi lá e pediu para eles enviarem pelo menos alguns homens, pois sem homens, o Hiraku acredita que a sua vila não vai ter nada além de mulher velha no futuro. No fim, as lobinhas chegaram e os homens que eles mandaram para a vila foram na verdade alguns garotos novinhos. E mesmo os garotos sendo novinhos, parece que as elfas têm alguma esperança de reviver seu clã usando eles. De início, todos pensaram que seriam tratados igual lixo ao se mudarem para lá, mas no fim, cada um deles acabou sendo muito bem tratado. O único problema é que eles desmaiam toda vez que vem um monstro poderoso que o Hiraku domesticou. Com o passar do tempo, o Hiraku viu que as garotas furry, as elfas, as ogros e até mesmo os homens largatos podem usar magia. No fim, o único que não sabe usar magia nessa vila é ele, pois até mesmo um slime aleatório consegue usar magia. Do nada, o chão começa a tremer e uma anja avisa o Hiraku que um urso e uma cobra estão lutando. Em resposta a isso, o Hiraku foi até o local da briga e derrubou os 2 monstros com apenas um golpe. Depois disso, ele inventou um tempero e preparou alguns pratos usando a carne dos monstros. Ao sentir um gostinho de frango na carne de cobra, o Hiraku foi até a vampirinha e após uma noite de trabalho duro, eles conseguiram o ingrediente necessário para o Hiraku fazer a maionese. Não só isso, mas juntos, os dois continuaram se esforçando para tentar fazer o famoso miso, um tempero japonês. Porém, segundo o Hiraku, esse tempero vai demorar alguns meses para ficar pronto. Nesse mesmo dia, o Hiraku recebeu a visita de um dos anões anciões. Esses anões queriam beber o vinho dele, porém eles não tinham nada além da tecnologia dos anões para oferecer. No fim, os anões prometeram usar o conhecimento deles para transformar as plantações do Hiraku em um álcool da melhor qualidade. E depois de algumas horas de trabalho, os caras já conseguiram fazer um whisky de 200% de álcool. E bastou apenas alguns dias para uma festa de boas-vindas aos anões acontecer. Nesse dia, obviamente todos beberam whisky e ficaram mamadões. Inclusive, o dragão apareceu e quase explodiu a vila inteira, quase se transformando. Nessa noite, o Hiraku tentou descobrir se os anões têm algum interesse em ajudar as elfas em seus objetivos. Porém, os anões gostam mesmo é de mulher com barba. Então, o plano do Hiraku de colocar os anões aí pra restaurar o clã das elfas foi de base. E no dia seguinte, um dragão desconhecido apareceu. Com medo, o Hiraku já pegou sua lança para fechar a kill nele. Porém, o Draine apareceu e logo em seguida mais um dragão de aparência perigosa apareceu. Assustado, o Hiraku lançou sua arma divina com toda a sua força. Nesse momento, o dragão branco só não foi de arrasta pra cima porque o Hiraku errou. E quando o nosso protagonista foi lançar o seu segundo ataque, que dessa vez seria decisivo, aquele cara que sempre acompanha o Draine apareceu e disse que esses dragões não são inimigos. No fim, os dragões desconhecidos eram a mulher e a filha do Draine. E basicamente, elas vieram para essa vila com aquela intenção assassina, pois o Draine estava fugindo sorrateiramente de casa levando tesouros. Por isso, as duas passaram a crer que ele estava tendo um caso. Depois de resolverem um mal entendido, a mulher do Draine
reconheceu que se não fosse a aranha a puxando, ela não teria conseguido sobreviver ao ataque do Hirako. No fim, o dragão branco decidiu deixar a sua filha nessa vila para que ela possa se certificar de que o poder desse humano nunca se volte contra os dragões. Dito isso, a Last vai até o Hirako e explica toda a situação. Daí, para não ficar à toa, ela pede para ele dar um trabalho para fazer. Porém, por ser forte demais, a Last acabou sendo uma completa inútil na hora de realizar algumas tarefas simples. Não só isso, mas a presença dela faz os animais e os monstros ficarem com medo. No fim, o Hirako colocou a Last para cuidar das relações diplomáticas da vila. E o fato dela ser um dragão já é mais do que o suficiente para fazer qualquer um se borrar de medo. E após quase evacuar na frente do dragão, o diplomata representando o Rei Demônio decidiu enviar a sua própria filha para investigar o poder militar da Vila da Grande Árvore. Ao chegar na vila, a Frauren foi recebida pela Leste, que no caso é um dragão lendário conhecido por tocar o terror no mundo afora. E quando a Leste saiu de perto, a Frauren começou a analisar cada um dos habitantes dessa vila. Dessa maneira, a maga do exército do Rei Demônio foi ficando cada vez mais assustada. Dentre todos esses habitantes, a Frauren viu o Hirako e o tratou de qualquer jeito por ele ser um simples humano. Porém, depois de um tempo, ela descobriu que o Hirako é o prefeito dessa vila. Não só isso, mas ela soube que ele é forte o bastante para derrotar um dragão ancião sozinho. Após descobrir isso, a Frauren passou a tratar o Hirako como se ele fosse o próprio Rei Demônio. No dia seguinte, as garotas ficaram boladas com o Slime, pois ele deu um jeito de beber um barril de vinho inteiro sozinho. E por ele ser apenas um slime, ninguém conseguiu pensar em uma punição para ele. No fim, ele passou a aparecer durante algumas ocasiões para se divertir com todos. Um tempo depois, durante um jantar, o Hirako abriu a boca e disse que queria comer alguns frutos do mar. Ao ouvirem o quão gostosos esses frutos do mar podem ser, as garotas começaram a fazer suas pesquisas para consegui-lo. Em resposta a isso, a Frauren disse que há um oceano nos domínios do Rei Demônio. Ouvindo isso, obviamente as garotas se uniram e foram voando em cima da Leste para conseguir os frutos do mar. Alguns dias depois, um mercador experiente veio até a vila do Hirako trazendo com ele seus itens, que no caso são os frutos do mar de muita boa qualidade, e uma caneta azul caneta, tô zoando. Nesse dia, o mercador lançou a braba e conseguiu se tornar alguém que negocia todos os itens que o Hirako deseja mandar para fora dessa vila. E quando o mercador foi embora, vimos que ele estava morrendo de medo, mas a sua vontade de ganhar dinheiro era tão grande que ele conseguiu superar isso. Ao fim desse dia, o Hirako pôde comer os tão sonhados frutos do mar. E no dia seguinte, mais um dragão apareceu e ficou tentando intimidar o nosso protagonista. Em resposta a isso, o Hirako derrubou o dragão e foi lá ver o que ele queria. Nesse momento, o Draine apareceu e disse para o Hirako que a Hakuren é a irmã mais velha dele, e ela só veio transformada para ver se esse humano é tão forte assim como todos dizem. E depois de resolverem os problemas, a Hakuren aproveitou para conhecer e se divertir com as coisas dessa vila. Durante a noite, o Hirako acabou parando em uma aposta com os 3 dragões, e o que eles apostaram nessa noite foi a dignidade, que no caso é o que os dragões mais prezam. Durante essa noite de jogatina, os dragões acabaram levando tudo isso muito a sério, e ao fim da batalha de Mahjong, o Hirako acabou perdendo completamente a sua dignidade por ser muito ruim em jogos. Pelo menos nessa noite, todas as garotas ficaram animadas vendo a última peça do Hirako sendo removida. Enquanto isso, os generais demônios estavam cada vez mais preocupados com o poder militar da Vila da Grande Árvore. E o próprio Rei Demônio? Bom, o próprio Rei Demônio estava mais preocupado em conseguir a atenção da filha dele. De volta à Vila do Hirako, bom, agora ele tem mais um dragão vivendo com ele. E depois da Hakuren testar vários trabalhos, inclusive cavadora de buracos, ela acabou se dando bem mesmo e foi em se tornar uma professora. Alguns dias depois, algumas lâmias foram até a Vila da Grande Árvore. Em frente ao nosso protagonista, elas falaram que um grupo de monstros decidiu zerar a dungeon em que elas vivem. Por isso, elas foram forçadas a fugir da casa delas. No fim, o Hirako trocou algumas pedras preciosas por alimentos da melhor qualidade. E antes que as lâmias fossem embora, o Hirako pediu para elas usarem uma pequena peça de roupa. Nesse EP eu fiquei triste, pois as lâmias foram embora e não ficaram na Vila da Grande Árvore. Triste. Mas elas preferem viver em buraco, né? Então tá certo. E em meio a esses acontecimentos, vemos que alguém encheu a cabeça da princesa dos demônios de besteiras. E por isso, ela acredita que a Frauren foi capturada e está sendo usada pela Vila da Grande Árvore. Irritada, a princesa decidiu destruir essa vila. E mesmo que o Bizel tenha avisado da verdade e do grande poder que a Vila da Grande Árvore tem, o Rei Demônio decidiu fazer o que a sua filha queria. No fim, para resolver esse problema, o Bizel pediu para sua filha arrumar alguém da Vila da Grande Árvore para derrotar o exército da princesa e esclarecer a verdade para ela. E com toda a sua inteligência, a Frauren colocou as 3 lâmias para resolver esse problema em troca de 10 caixas de maçãs. Feito isso, ela colocou a princesa e as garotas que mentiram para ela para trabalhar na vila por conta de suas ações. Além de fazer isso, a Frauren escondeu a identidade delas e também manteve em segredo a invasão que a princesa tramou. Nessa vila, a princesa Yuri ficou fascinada com tudo que viu. Já as 3 mentirosas ficaram tentando fugir da vila. Porém, ao ficarem frente a frente com os lobos infernais, elas acabaram desistindo da fuga e passaram a se focar no trabalho que a Frauren as deu. Já a princesa começou a se divertir bastante nessa vila, cuidando da fazenda e interagindo com as pessoas. E depois de se divertir bastante, a princesa Yuri foi embora. Porém, as 3 amigas dela decidiram ficar para comer, quer dizer, pagar pelos seus pecados. E depois que a Yuri voltou da Vila do Hirako, ela passou a ter atitudes mais maduras. Por isso, o Rei Demônio Galgado passou a crer que algum homem fez a sua filha se tornar uma adulta. E isso obviamente o deixou muito irritado. Do outro lado da tela, vemos que a colheita dos
do Hirako foi abundante até demais. Por isso ele teve a ideia de enviar uma parte para os dragões. E quando os dragões voltaram de suas viagens até suas famílias aí, eles acabaram trazendo consigo um grupo de elfas da montanha para viverem nessa vila. E para ajudar o Hirako, a líder das elfas da montanha tentou caçar, porém sem sucesso, ela acabou arrumando um trampo como artesã. Logo em seguida, o Hirako recebeu a notícia de que algumas dungeons foram encontradas. Daí, para descobrir o que existe em cada uma delas, um grupo de exploradores foi explorar o que exatamente existe nessas dungeons. Além disso, nessa noite, a casa de banho dos homens finalmente ficou pronta. Ainda nessa noite, as 3 demonetes nobres tentaram entrar no banho do Hirako para tentar fazer algo de errado com ele, sabe? Sei lá, sentar no colo do cara, essas coisinhas assim. E felizmente, né? Felizmente, não infelizmente, mas sim felizmente, a Frauren impediu elas de tentarem fazer isso e acabarem sendo eliminadas pela concorrência. No dia seguinte, as elfas foram até o Hirako e o informaram que uma víbora de sangue foi encontrada nas dungeons. E pela carne de sangue dessa víbora ser algo muito importante para a sobrevivência das elfas, elas ficaram doidas para eliminá-la. No fim, esse assunto ficou sem resposta e com o passar das estações, o Hirako recebeu a notícia de que a Urushi está passando mal. E isso só estava acontecendo pois ela está grávida do Hirako. Sim, galera, o anime nem mostrou isso em momento nenhum, mas o cara fez filho. Após descobrir isso, o nosso protagonista e todos da vila ficaram muito felizes. Não só isso, mas agora que existem tantas pessoas trabalhando na vila, todos insistiram para que o Hirako não fazer nada além de os supervisionar. Porém, ele segue trabalhando na sua tão amada plantação, pois ele quer ter certeza de que todos vão conseguir viver uma vida cheia de fartura. Não só isso, mas ele é o único que tem uma arma divina perfeita para fazer qualquer tipo de coisa. Nesse dia em especial, o Hirako mostrou para a gente como todos se esforçam treinando para ficar mais fortes. As mulheres principalmente treinam bastante, pois elas têm medo de engordar por conta da quantidade de comida que elas comem nessa vila. O bagulho é fartura mesmo. Vendo as garotas se esforçar, o Hirako tentou treinar também, mas usando armas comuns, ele é um completo inútil. No fim, usando a sua ferramenta divina, ele acabou impressionando a todos, cortando o alvo e até mesmo o céu. E depois de treinar bastante e aproveitar uma janta com um sabor horrível, feito pelas empregadas chifrudas que ainda estão aprendendo a cozinhar, o Hirako deu aquela relaxada no banho. E uma coisa que vem incomodando o nosso protagonista todos os dias é o fato de ele estar sendo constantemente observado pelas elfas. Provavelmente elas querem proteger ele ou então dar aquela sugada, sabe, no leite pra, usar pra fazer os filhinhos dela, sei lá, só um chute. No dia seguinte, após dar aquela dormida braba, o Hirako foi ajudar os anões experimentando as bebidas que eles fazem. Nesse dia, os anões pediram para o Hirako aumentar a produção de uvas em 3. Daí, enquanto ele estava lá pensando no que fazer para produzir 3 vezes mais uvas, ele recebeu a notícia de que um homem estranho apareceu na vila. Esse homem é o progenitor dos vampiros, e ele só veio até essa vila para ver a Luluce grávida. Durante uma conversa com ele, o Hirako descobriu que o cara tem 4.000 anos, e ele só se mantém de boas depois de tanto tempo vivo, pois ele apaga as informações depressivas da sua vida de vez em quando. E de acordo com o progenitor, ele pretendia apenas olhar de longe e ir embora. Porém, quando ele viu a imagem dos deuses, ele acabou parando para se curvar. Basicamente, o progenitor viu esse deus há muito tempo atrás, porém ele nunca conseguiu recriar a sua imagem. No fim, o Hirako fez uma réplica para o progenitor e o cara foi embora feliz com ela. Um tempo depois, a gente vê que o progenitor é líder de uma grande religião, e graças a essa estátua, todos agora têm uma imagem para adorar. No fim, em troca de ter recebido a imagem do deus que ele venera, o progenitor ordenou todas as igrejas respeitarem e não causarem nenhum problema para a Vila da Grande Árvore. Não só isso, mas como agradecimento, ele deu a Luluce um piano cerimonial usado somente em grandes templos. Sabendo disso, as pessoas que já conhecem um piano cerimonial acabaram ficando com medo de tocar nele, pois o bagulho é muito chique, muito de rico, muito usado só em cerimônia. E para resolver isso, o Hirako foi lá e comprou alguns pianos. Porém, isso acabou causando desconforto para o nosso protagonista, pois algum retardado mental que não sabe tocar piano ficou brincando nos pianos durante a noite. E nessa vibe bastante tranquila, finalmente chegamos no episódio final. E depois de trabalhar bastante na vila, o Hirako fez uma pausa para almoçar com a Luluce. Nesse momento, o cara ficou só olhando a barriga dela, que estava cada vez maior. Durante a noite, em uma conversa entre as mulheres, a Luluce disse que ela está se sentindo triste, pois ela não pode beber nenhum tipo de álcool. Em resposta a isso, as garotas decidiram pedir para o Hirako vender todo o álcool da vila, pois toda vez que elas vão comer, elas ficam com vontade de beber cachaça. Daí, como a Luluce não está podendo beber, elas se sentem mal em ficar enchendo a barriga de álcool. Em resposta, o Hirako disse que o sabor das bebidas alcoólicas melhoram com o passar do tempo, por isso elas devem resistir à vontade pensando nisso. Um tempo depois, o Hirako encontrou os anões tristes, e o motivo disso era porque ninguém estava mais bebendo o álcool que eles produzem. E após descobrirem o real motivo, os anões decidiram se esforçar fazendo mais bebidas para quando todos da vila voltassem a beber, o bagulho ficasse louco, cheio de cachaça. Dessa maneira, o tempo foi se passando, e o dia em que a Luluce finalmente vai ter o seu filho foi chegando. Nesse dia, a Luluce acabou recebendo vários presentes de cada um dos habitantes dessa vila. E quando eu digo todos, eu estou falando até mesmo dos cachorros, das aranhas e dos homens largados que ofereceram seu sangue para a Luluce. E foi exatamente nesse dia que a nossa vampira começou a ter o seu primeiro filho. E enquanto a Luluce estava em seu trabalho de parto, o Hirako foi para o lado de fora e ficou se lembrando da época em que ele estava sozinho nesse mundo. E quando ele retornou para dentro de casa, a Luluce já estava com a criança. Ao ver o Hirako, a vampira pediu para ele segurar a criança. E foi só nesse momento que o Hirako entendeu que agora ele se tornou um pai. Um tempo depois, foi revelado que o nome da criança é Alfred,
Alfred, horrível, péssimo nome, muito mal escolhido. Eu preferia Batman Antônio. E a raça da criança é basicamente um meio vampiro. Depois de passar por tudo isso, o Hirako começou a pensar em algo que ele possa fazer para agradecer a todos por terem o ajudado tanto. Então ele reuniu todos e começou a distribuir algo que irá servir como uma espécie de moeda dentro dessa vila. E ele só fez isso pois todos trabalham arduamente nessa vila em troca de alimento. E sempre que alguém deseja algo a mais, o Hirako simplesmente faz o possível para realizar. Com o uso dessas moedas, o Hirako deseja conseguir colocar um preço em cada um dos itens que são feitos nessa vila. Daí, como mudar o sistema da vila do nada poderia causar um pouco de confusão, o Hirako decidiu começar distribuindo essas moedas como um simples agradecimento mesmo. Dito isso, nosso protagonista começou a distribuir e fabricar cada vez mais moedas. E ele fez tudo isso de uma maneira que ninguém iria conseguir falsificar. E após ele fazer isso, cada um dos moradores começaram a trocar as moedas por coisas que eles desejavam. Já algumas pessoas preferiram guardar as moedas. Depois de criar esse sistema de moedas, o Hirako passou a trabalhar muito mais do que antes. E depois que essas moedas foram distribuídas, tiveram algumas pessoas que tentaram usá-las para conseguir um filho com o nosso protagonista. Em resposta a isso, ele explicou que as moedas não podem ser usadas para isso. E isso acabou deixando as elfas ali atrás tristes. E para comemorar o nascimento do Alfred, todos se reuniram para festejar e beber até não aguentarem mais. Nessa noite, a Lucy não pôde beber, pois ela ainda está amamentando seu filho. E ao descobrir isso, o representante dos anões decidiu guardar algumas garrafas do vinho especial que ele fez para que a Lucy e o filho dela possam bebê-la no futuro. E depois de tanta comemoração, no dia seguinte, o Hirako recebeu a notícia de que existem mais pessoas querendo se mudar para essa vila. Daí, para abrigar essas pessoas, todos os representantes dessa vila decidiram se reunir para discutir uma possível criação de uma vila da Grande Árvore número 2. Dessa maneira, o anime terminou com a vida relaxante e cheia de trabalho do Hirako continuando. Bom, o anime Sekai no Birinouka termina por aqui. A minha nota para ele, no fim, foi 10 em tudo. Obviamente, no mangá foi um pouco diferente, né? O cara fez umas coisas assim diferenciadas. Lê lá que tu vai saber, né? Sem spoiler. E até agora eu tô em dúvida se o nome da vampira é Urushi ou se é Luluce. Sei lá, o japonês troca tudo, então fica meio difícil. No anime está uma informação, na legenda do anime tá outra, no mangá tá outra. Nunca vou saber o nome certo.